Olá, sou a professora Helenina Mias, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre a produção de sons. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Para começar a nossa aula, gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é som? Já percebeu que ele está em todo lugar? O som nada mais é do que tudo que nossos ouvidos possam escutar. O som está em todo lugar. Na cidade, há vários tipos de sons. Um exemplo de lugar que é cheio de sons é no trânsito. No trânsito, podemos perceber os sons das buzinas de carros, pessoas conversando, o barulho das motos e dos automóveis. Como podemos escutar? A natureza, através dos seus fenômenos, transmite muitos sons, como as chuvas, os relâmpagos, os trovões e o vento. Como podemos ouvir? Na natureza, podemos encontrar os mais variados tipos de sons dos animais, por exemplo. Cada uma espécie de animal emite um som diferente, como podemos escutar nesse vídeo. Existem também os instrumentos musicais e eles são ferramentas que, dependendo de sua configuração ou material, emitem algum som. Vejamos esses exemplos. Vamos ao nosso primeiro vídeo. Preste bem atenção e esteja com seus ouvidos ligadinhos nos sons. Agora vamos ao nosso segundo vídeo. Conseguiu observar a diferença entre os dois vídeos? Sim, exatamente. No primeiro vídeo, os sons todos juntos e, consequentemente, difícil para que nós entendêssemos o som de cada instrumento. Já no segundo, como estava mais organizado, foi possível identificar o som de cada instrumento. Agora que já escutamos os mais variados sons, quando os sons estão todos misturados e na mesma altura, você consegue identificar cada som presente? Ou fica mais fácil quando os sons tocam em momentos diferentes? Para quem não tem conhecimento em música, fica mais fácil identificar os sons quando eles tocam em momentos diferentes, separadamente. Os sons que nos cercam são expressões da nossa vida, da energia e do universo em vibração e movimento. Agora, você aí em casa, vamos lá juntos fazer uma experiência? Feche os olhos, tente não fazer nenhum barulho para não emitir nenhum som. Vamos lá? Agora, fique atento aos sons que existem ao seu redor. Conseguiu identificar de onde vinham todos os sons que você ouviu? Viu só como os sons não param de existir e estão por toda parte? O som é o resultado das vibrações das coisas que existem no mundo. Tudo que existe pode vibrar. Agora, que tal fazermos uma adivinha? Olha só, vou colocar um som e você vai ter que identificar. Topa? Sim? Então vamos lá. Escute só o primeiro som. Atenção! E aí, que som é esse? Conseguiu identificar? Vou lhe dar uma dica. Esse som é referente a um som que encontramos no
trânsito. Vamos colocar mais uma vez. Solta o som. E agora, conseguiu identificar? Sim, exatamente. Esse é um som de uma buzina de automóvel. Agora, vamos escutar outro tipo de som. Para lhe ajudar, vou lhe dar uma dica. Esse som é referente a um fenômeno da natureza. Vamos colocar mais uma vez? E agora, conseguiu identificar? Sim, exatamente. Esse é um som de um trovão. Agora, vamos ouvir mais um som. Esse é fácil. Conseguiu identificar? Sim, muito bem. É um latido de cachorro. Esse é um dos inúmeros sons que um animal pode fazer. Vamos escutar mais um som? Conseguiu identificar que som é esse? Vou te dar uma dica. Esse som é feito por um instrumento musical. Vamos colocar mais uma vez. E agora, conseguiu identificar? Sim, exatamente. Esse é um som de uma bateria. Vimos então que o som está por toda parte, não é mesmo? Como falamos anteriormente, som é qualquer coisa que conseguimos escutar. Por exemplo, uma música, o miado de um gato, um barulho da sirene de uma ambulância, um barulho de chuva, até a voz de um amigo. São exemplos de sons que costumamos escutar no nosso cotidiano. E você sabe como acontecem os sons? Para o som existir, faz-se necessário que exista uma fonte de vibração. E são a partir dessas ondas de vibração que são geradas as ondas sonoras. Para essas ondas sonoras se espalharem no ambiente, como ar, água e os objetos sólidos. E como os sons podem ser percebidos? É a partir do nosso aparelho auditivo, o nosso ouvido. Ele é o órgão responsável pela nossa audição. Então, nosso ouvido capta as ondas sonoras e envia para o nosso cérebro. Então, nosso cérebro interpreta e armazena essas sensações e informações desses sons. Portanto, é através dos nossos ouvidos que conseguimos captar e identificar os sons. Sabia que podemos dividir os tipos de sons em dois? Sim, podemos dividi-los em harmoniosos e desordenados. Os sons harmoniosos são aqueles que são agradáveis de se escutar. Eles são gerados por ritmos ou combinações agradáveis. Vamos então escutar um som harmonioso. Ouviu só? Que som agradável, não é mesmo? Agora, vamos aos sons desordenados. Esse tipo de som não são agradáveis de se escutar. Eles são feitos sem uma ordem rítmica e os chamamos de ruídos sonoros. Vamos então escutar um ruído, um som desordenado. Ouviu só? Esse tipo de som não é agradável aos nossos ouvidos, não é mesmo? Os instrumentos musicais emitem inúmeros sons e muitos são os fatores que influenciam nisso. Eles são classificados de acordo com os sons que eles reproduzem. Eles são divididos em instrumento de sopro, corda, percussão e eletrônicos. Vamos entender cada classificação dessa. Iremos começar pelos instrumentos de sopro, que são aqueles que necessitam de sopro para gerar as vibrações sonoras.
são exemplos de instrumentos de sopro: o saxofone, o clarinete, a flauta, o trombone, o trompete, a gaita e a escaleta. Vamos agora escutar uma música com um instrumento de sopro. Agora vamos conhecer os instrumentos de corda. São os instrumentos que o som sai devido à vibração causada pelo manuseio de suas cordas. Dentre eles, temos o violão, que é um dos mais conhecidos. Temos também cavaquinho, bandolim, guitarra, contrabaixo, viola, banjo, violino e o piano. Vamos agora escutar uma música com um instrumento de corda. Temos também os instrumentos de percussão, que são os instrumentos onde o som sai devido à vibração de uma membrana juntamente com o impacto de 2 ou mais corpos. Exemplo deles são agogô, atabaque, bateria, que provavelmente é o instrumento de percussão que você mais conheça. Chocalho, pandeiro, reco-reco e o tambor são alguns dos instrumentos de percussão que temos. Neste instante, vamos escutar uma música com instrumentos de percussão. E temos os instrumentos eletrônicos, como o próprio nome já diz. Esses instrumentos emitem sons eletronicamente, que são eles: teclado e bateria eletrônica. São alguns dos exemplos desse tipo de instrumentos. Agora, vamos escutar uma música com instrumentos eletrônicos. Mas você pode estar se perguntando: professora, eu não tenho instrumento musical e queria um. Pensando nisso, trouxe alguns exemplos de instrumentos musicais feitos com materiais recicláveis. Com materiais recicláveis, podemos construir os mais variados instrumentos, como podemos ver aqui. Por exemplo, temos aqui um violão feito com latas e papelão. Qual a classificação dele? Sim, isso mesmo, é um instrumento de corda. Temos aqui um outro instrumento. Esse é um tambor feito com latas de leite, balão e liga elástica. E qual a classificação desse instrumento? Isso mesmo, é um instrumento de percussão. Temos aqui um outro exemplo, que é uma flauta. Ela é confeccionada com canudos e fita. Segundo a sua classificação, é um instrumento de sopro. Trouxe aqui para você um exemplo de cada classificação dos instrumentos musicais que podem ser confeccionados com materiais recicláveis. E você sabia que o som que sai da nossa voz ao falarmos é resultado da vibração das cordas vocais localizadas aqui no nosso pescoço? E elas vibram com a passagem do ar que saem dos nossos pulmões. Temos também os sons que os animais emitem. O som que eles emitem são diferentes de acordo com a sua espécie e de acordo com as mais variadas finalidades que eles têm no seu dia a dia. Vamos ver nesse vídeo para que você possa entender e compreender melhor. Viu só que cada espécie de animal emite um som diferente? Mas muita atenção, o excesso de barulhos, de sons com o tempo pode acabar prejudicando sua audição. Por isso, devemos ter muito cuidado com os nossos ouvidos. Por exemplo, devemos evitar escutar sons muito altos, evitar os fones de ouvido, fazer uso de protetores auriculares, quando precisar se expor a sons muito altos.
fazer a limpeza dos ouvidos com frequência e ter cuidado com o uso dos cotonetes, além de ir periodicamente ao médico para saber como está a saúde dos seus ouvidos. O som também é usado para detectar algum tipo de perigo, de orientação, caça e comunicação. Então, cada som emitido tem sua característica específica. Além de que, podemos produzir sons com o nosso corpo. Por exemplo, bater palmas. Assim como usando ou não materiais e instrumentos musicais. Gostou da nossa aula? Vamos testar nossos conhecimentos? Pois chegou a hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Marque um X apenas nos instrumentos musicais. Temos piano, banjo, língua, violão, ouvidos, mãos. Qual dessas alternativas são instrumentos musicais? O que será que vocês marcaram? Foi piano? Foi banjo? Foi língua? Violão? Ouvidos ou mãos? Vamos lá? Se vocês marcaram piano, acertaram. Se marcaram banjo, também. Violão também é um instrumento musical. Língua não é instrumento musical, porque é um órgão do nosso corpo. Ouvidos também não. E mãos também não. Então, piano, banjo e violão. Parabéns para quem acertou. Atividade 2. Relacione as colunas e ligue cada tipo de som com um exemplo. Sons da natureza, sons do corpo, som presente na cidade, som dos animais, som de instrumentos musicais. Nós temos na outra coluna tocar violão, bater palmas, latir, chuva, buzinar. Nós vamos agora, eu e você, ligar a primeira coluna à segunda coluna. Sons da natureza. Será que é tocar violão, bater palmas, latir? É a chuva, o som da chuva ou buzinar? Isso, muito bem. É o som da chuva que escutamos a chuva caindo. Sons do corpo. Nós vamos ligar para onde? Em que alternativa? Tocar violão, bater palmas, latir, chuva ou buzinar? Muito bem, bater palmas. São os sons do nosso corpo que fazemos com o nosso corpo. Som presente na cidade. Tocar violão, bater palmas, latir, chuva ou buzinar? Muito bem. O som presente na cidade e que nós escutamos bastante são as buzinas dos carros no trânsito, não é verdade? Som dos animais. Nós temos apenas agora duas alternativas, ou tocar violão ou latir. Você sabe a resposta. Tenho certeza que você ligou para a palavra latir, porque é o som que os animais emitem, principalmente o cachorro. Sons de instrumentos musicais, você já tem a única opção que não está assinalada, é tocar violão. Então, vamos ligar? Parabéns para você que conseguiu relacionar os sons corretamente. Se você não conseguiu, tente outra vez. Atividade 3. Marque V para verdadeiro e F para falso. Alternativa A. Nosso corpo não emite sons. Alternativa B. São fontes sonoras a natureza, o corpo, a cidade, instrumentos musicais. Alternativa C. É chamado de som o ruído ou barulho que escutamos. Alternativa D. O órgão responsável pela escuta dos sons é a boca. Vou dar um minutinho para que vocês pensem na resposta. Então, vamos lá para a resposta correta? Alternativa A.
Nosso corpo não emite sons. Parabéns para quem colocou a letra F de falso. Essa alternativa não está correta. Por quê? Porque o nosso corpo emite sons sim. Vamos agora para a alternativa B. São fontes sonoras: a natureza, o corpo, a cidade, instrumentos musicais. Essa alternativa, ela está muito bem, ela está correta. Então, parabéns para quem colocou a letra V de verdadeiro. A alternativa C é chamado de som o ruído ou barulho que escutamos. E aí, será que essa alternativa é falsa ou verdadeira? Parabéns para quem colocou a letra V de verdadeiro. Esta alternativa está correta. Letra D. Será que é verdadeira ou falsa? O órgão responsável pela escuta dos sons é a boca. Não, muito bem. Esta alternativa é falsa. Então, se você colocou a letra F, você está de parabéns. E aí, acertaram as atividades? Não se preocupe. Se você não acertou, você tem a oportunidade de refazer e tentar novamente. Agora, chegou a nossa hora de nós revisarmos tudo o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Como vimos na nossa aula de hoje, é difícil imaginar o mundo sem os sons ao nosso redor. Não é mesmo? Chamamos de sons o ruído ou barulho que cada objeto produz. O som é usado com inúmeras funções. Pode ser para detectar o perigo, orientação, caça e comunicação. Existem várias fontes sonoras que dão origem a diversos tipos de sons, que são os sons da natureza, do corpo, de casa, dos meios de transporte, dos animais e dos instrumentos. Podemos produzir sons de inúmeras maneiras e jeitos. Nosso corpo, por exemplo, produz sons dos mais distintos. Por exemplo, podemos bater palma, estalar os dedos, bater os pés. Você já ouviu o barulho do seu estômago quando você está com fome? Esses são alguns dos exemplos que o nosso corpo pode fazer. Podemos produzir também sons usando algum material. Por exemplo, batendo colher em uma lata, usando um chocalho, batendo em um tambor, entre outros, além de produzirmos sons tocando algum instrumento musical. Você toca algum instrumento? Agora vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre produção de som. Nos siga nas redes sociais do Centedes Manaus e reveja nossas aulas quantas vezes você quiser. Te espero na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima aula!